Um olá todo especial para você que está acompanhando a Rede Século XXI, mais um programa Igreja Presente chegando para você, não é? Que bom falar com você de todo o nosso Brasil. Aqui com o nosso cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, que é arcebispo aqui de São Paulo. Dom Odilo, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui na Arquidiocese de São Paulo para conversar com a gente. Pois não, obrigado. Saudação a vocês também. Um prazer estar com vocês novamente. Claro, Dom Odilo, nós estamos chegando já nas vésperas do Sínodo para a Família, que vai acontecer no Vaticano, e um dos assuntos que muito tem sido falado, e até já no início de setembro, é a questão dos casamentos nulos. Então, eu gostaria de dedicar esse programa hoje para essas famílias, para essas pessoas, até no âmbito de catequese, porque isso também faz parte da nossa catequese, conhecer um pouco dessas questões que envolvem também a família no dia de hoje. O Papa Francisco também está muito preocupado com esse assunto, tanto é que soltou uma carta apostólica falando sobre esse assunto, não foi, Dom Odilo? Já é conhecido, né, que no dia 8 de setembro o Papa fez uma carta apostólica chamada também de motu próprio, quer dizer, o Papa fez, de sua autoria, uma carta apostólica que tem valor de lei, reformando o Código de Direito Canônico naquele assunto, naquele aspecto que diz respeito aos processos para o reconhecimento da nulidade matrimonial. O que é nulidade matrimonial? Quando o casamento celebrado na igreja, depois vai ver, teve algum defeito, foi nulo. Então, a respeito da nulidade, precisa se fazer a verificação para ter uma sentença reconhecendo a nulidade. Claramente, a igreja não faz anulação de casamentos, como foi dito muitas vezes, mas reconhece a nulidade de um casamento que de fato não foi válido. Então o Papa reformou as normas do direito da igreja sobre os processos para o reconhecimento da nulidade matrimonial. Isso quer dizer que é reconhecer um casamento que nunca aconteceu? A verdade é esta, que um casamento nulo nunca foi válido, nunca foi verdadeiro, então não aconteceu, embora tenha sido celebrado na igreja, talvez até as pessoas viveram juntas durante um tempo ou muito tempo, mas um casamento pode ter tido algum defeito de forma ou de consentimento. Quem estuda normas da igreja, direito canônico, sabe que a maioria das causas de nulidade estão ligadas a defeito de forma na hora de fazer o casamento ou de consentimento na hora de fazer o casamento, não depois. Eu vou querer alguns exemplos disso, porque é para ficar mais fácil para o pessoal que está em casa. Mas antes eu queria entender isso melhor, Dom Odilo. Isso é diferente de separação, é diferente de divórcio? Sim, é diverso. Separação é o que diz a palavra, separação amigável, litigiosa, mesmo... talvez pode ser até temporária, depois voltam a viver juntos. O divórcio é divórcio civil, porque a igreja não tem divórcio, é a ruptura de um casamento que foi válido civilmente e que o Estado reconhece que pode ser desfeito mediante o divórcio, que é norma do Estado. Então, o divórcio, separação, são diversos de nulidade. Nulidade significa o fato que um casamento nunca existiu, ou seja, nunca foi válido. Sim. Embora tenha sido celebrado e tudo, mas de fato ele nunca foi válido, então ele foi nulo. Quem está em casa quer exemplos disso, Dom Odilo. Quando é que a igreja vê e reconhece que um casamento foi nulo? De uma maneira prática, em que circunstâncias, Dom Odilo? O senhor tem como dizer isso para nós? Tem algumas coisas a gente pode dizer. Existem mais de 30 argumentos que podem, de alguma forma, ser alegados para a nulidade matrimonial. Mas o mais comum é a falta de liberdade para casar. Por exemplo, alguém é obrigado a casar por qualquer situação ou pressão externa, a noiva ou o noivo, ou os dois são obrigados a casar. Por exemplo, aconteceu, os dois namoravam, os dois já eram noivos, mas ainda não queriam casar, nem estavam seguros ainda de casar, mas de repente engravidou. Aí a família vai em cima, ou o noivo vai em cima, ou a noiva vai em cima e diz, agora tem que casar.
Ou o pai vai com um revólver na cabeça, né? Fala Então, assim. esse é um casamento feito sem liberdade. É nulo. Que o casamento deve ser um ato pessoal inteiramente livre, né? Livre de pressão de outras pessoas, livre também da pressão de circunstâncias. O Papa, por exemplo, diz, olha, se uma gravidez anterior ao casamento tornou menos livre o consentimento, então esse casamento pode ser considerado nulo. Mas também, se o motivo do casamento não foi verdadeiro, não foi ligado aos fins intrínsecos ao casamento. Por exemplo, casou por causa do dinheiro do noivo ou do dinheiro da noiva. Não casou por amor, não casou porque se queriam bem. Então, é um casamento por outros interesses, não pelo interesse primeiro do casamento. Interesse financeiro aí nesse caso. Então é nulo. Ou casou porque ele é famoso, ou ela é famosa, ou porque é filho ou filha de um pai famoso. Então é um motivo estranho ao próprio casamento, que torna também o casamento nulo. Mas, claro, isso tem que ser verificado, não basta dizer, tem que ser verificado. Por isso é preciso fazer um processo de nulidade. Existem vários. O dolo, por exemplo. Dolo significa o engano consciente. Isto é, enganar conscientemente uma pessoa. Então, no casamento pode haver dolo. Por exemplo, o Papa coloca um argumento que muita gente vai se surpreender. O noivo esteve algum tempo na cadeia. Sim. Namora, vai casar, mas nunca falou para ela que ele tinha estado na cadeia. Depois de algum tempo, ela vai saber que ele esteve na cadeia, casou com ela e não disse isso para ela. Ela pode dizer, eu fui enganada. Ele não me disse quem ele era. Ele ocultou este lado da vida dele, eu não sabia com quem eu estava casando. E pode alegar nulidade. E assim, vários outros argumentos que são alegados como causa de nulidade. O fato é esse, que a Igreja considera que o casamento é um ato pessoal, não é de terceiros, é pessoal dos dois. Ninguém outro deve forçar nada. E é um ato livre dos dois, das duas partes, deve ser livre. De nenhum lado deve ter nem tipo digamos assim, de pressão que force a liberdade no ato de casar. Isso é o que a Igreja entende pelo casamento verdadeiro, um ato extremamente pessoal, não forçado, e livre, portanto. Se não é assim, bem, precisa ver o que aconteceu, daí dá para alegar que foi nulo. E aí essas famílias, essas pessoas procuram quem para verificar isso, não, Odilo? Muito bem. Como é que uma pessoa vai alegar o motivo da nulidade? Bem, ela tem que levar alguém da igreja esse motivo. A primeira pessoa com quem pode falar, talvez, é o padre. Sim. O padre, para ele poder orientar com quem mais ela deve falar, normalmente será orientada a se dirigir ao tribunal eclesiástico, onde tem o vigário judicial, onde tem as pessoas que podem ouvir, tem as pessoas que devem participar justamente dos encaminhamentos, por exemplo, o defensor do vínculo. Né? Os tribunais eclesiásticos são semelhantes aos tribunais civis, onde tem advogado, canonista, no caso, onde tem vigário judicial, que seria tem o promotor de justiça, e assim por diante, defensor do vínculo, tem eventualmente o advogado de acusação, advogado de defesa, tudo isso, né? Então, de fato, no tribunal a pessoa será orientada sobre como fazer. O padre pode encaminhar para o tribunal. O padre, sim, sempre pode estar dando ajuda para o primeiro encaminhamento. E parece que o Papa Francisco está preocupado com o andamento desses processos, onde ele quer que eles sejam resolvidos de uma maneira mais rápida. Sim, de fato, isso foi muito pedido no ano passado, no consistório, na reunião dos cardeais com o Papa em fevereiro de 2014, e também no sínodo do ano passado, em outubro de 2014, sabendo que há muitas pessoas que vivem angustiadas e cujo casamento provavelmente foi nulo.
pessoas que se separaram, talvez já juntaram com outra pessoa, casaram no civil com outra pessoa e não conseguem casar na igreja porque não tem uma declaração de nulidade. Então, essas pessoas precisam ser ajudadas para encontrar uma palavra da igreja sobre a situação delas. Elas têm o direito de ter uma palavra da igreja sobre a situação delas. Nem todos são casamentos nulos, mas há muitos casamentos que têm, sim, chance de serem reconhecidos nulos, né? Casamentos desfeitos. Então, para isso não demorar demais, foi que o Papa fez novas normas que dão a possibilidade de apressar, em menos tempo, ter a sentença de nulidade do casamento. Uma das coisas, por exemplo, é que o Papa dispôs que o bispo agora, ele mesmo, em muitas situações, ele pode fazer a sentença, não precisa mandar para um julgamento num colegiado de juízes. Colegiado são 3, pelo menos, juízes. Outra coisa, que o processo não precisa ser julgado mais por 2 colegiados, primeira instância e segunda instância. Só se houver recurso de uma das partes, então vai para a segunda instância, senão basta a primeira instância. Isso apressou muito. E, por outro lado, o Papa está justamente simplificando uma série de tramitações para que as pessoas tenham mais chance de ser atendidas rapidamente. Tudo isso porque a igreja sempre foi muito preocupada. Eu gostei do que o senhor escreveu aqui no seu artigo, Dom Odilo. A salvação das almas é a lei suprema da igreja. Sim, isso está no Código de Direito Canônico, está no final do Código, mas poderia estar no começo do Código, é a norma suprema da igreja. A razão de ser da igreja é a salvação das almas, é a salvação, a vida eterna, afinal, que as pessoas encontrem o bem espiritual, a redenção. Saiam dessa angústia e resolvam suas vidas, né? E, portanto, estas normas que o Papa fez, novas, simplificou muitas coisas, para favorecer exatamente o bem espiritual das pessoas e também para que a igreja possa cumprir melhor essa sua missão, que é buscar e ajudar a salvação das almas. Então, se você conhece alguém que está nessas situações que Dom Odilo falou hoje, o nosso cardeal comentou hoje, né? Se você mesmo está vivendo isso, procure o pároco da sua comunidade, aí da sua região, da sua cidade, que ele vai encaminhar, ele vai poder te ajudar de uma melhor maneira, viu? Procure isso que vai resolver. Não precisa vir para São Paulo. Não, aí qualquer cidade do Brasil. Não, cada diocese, né? Na sua cidade tem um padre, tem a paróquia, ele deve então fazer o primeiro encaminhamento para o bispo da sua diocese. Isso, é o seu bispo que vai resolver isso junto com o Tribunal Eclesiástico aí da sua região. Dom Odilo, então, para nós encerrarmos o programa de hoje, a bênção para todos nós. Pois não, e vamos nos preparando para acompanhar a Assembleia do Sínodo, Sim. Que começa na semana que vem. Então, no dia 4 de outubro, domingo, será aberto o Sínodo em Roma, na Assembleia do Sínodo, que tem como tema a família, a vocação e missão da família. E preparemos-nos para acompanhar também pela mídia católica, pelas notícias que vêm justamente da fonte, né? E será muito interessante o povo acompanhar, ter conhecimento daquilo que está sendo refletido, discutido lá na Assembleia do Sínodo, e mais que tudo, rezar pelo bom êxito do Sínodo, que o Espírito Santo conduza, ilumine o trabalho do Sínodo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.